Meio-dia e 29 minutos, TBC1 de volta, e vamos voltar a falar dos exageros na alimentação durante a quarentena. O nutrólogo Ribamar Cruz continua aqui com a gente para tentar ajudar quem tem descontado aí essa ansiedade na comida, né, doutor? Já começo te perguntando uma coisa, existe alguma dieta indicada para esse período? Eu não aconselho dietas restritivas, como dieta cetogênica, low carb. Eu acho ideal que você tenha uma dieta mais flexível, em termos de distribuir melhor os alimentos, não concentrar, por exemplo, carboidratos só em arroz e macarrão. Utilizar abóbora cabotiá, utilizar uma mandioca, utilizar uma batata doce, são ótimas opções de carboidratos. Geralmente as pessoas elas criam um hábito de só consumir especificamente arroz e macarrão. Então você tem outras opções de carboidrato para entrar no seu prato na hora do almoço ou até da janta. Alimentos baratos também, boas dicas aí. Doutor, eu quero convidar o senhor e também o pessoal de casa para a gente ver bons exemplos, porque mesmo durante a quarentena tem gente que está conseguindo ficar aí em paz com a balança. Vamos ver na reportagem. O Willan é professor de educação física e atleta. Com as academias fechadas, ele tem treinado em casa. O rendimento não é o mesmo de como era antes do período de isolamento social. Mas, quando se fala de saúde, não dá para ficar parado. A gente tenta fazer uma base de 2 treinos ao dia, uns treinamentos mais intensivos, levando cargas mais altas, para poder ter esse desenvolvimento, para não perder tanto o resultado. O atleta também está cuidando da alimentação. Pela manhã, ele tem preferido frutas, fibras, suplementos e vitaminas. Já o almoço é mais reforçado, mesclando proteínas com verduras. Além de manter a forma, outra preocupação é manter uma boa imunidade. Justamente por causa do vírus, é aí que a gente precisa continuar com a nossa alimentação boa, né? Saudável. Porque o nosso corpo ele realmente precisa desses nutrientes para combater esse tipo de coisa, né? Que vem sobre nós. Então a gente mantendo uma alimentação saudável, como eu estou conseguindo manter sim, né? Não todos os dias assim, mas porque sempre tem um dia do lixo que o nosso nutricionista libera. É necessário também para a gente ser feliz. Comer uma besteirinha aqui, mas não em muita quantidade. Mas eu sempre estou mantendo, sim, buscando sempre esse objetivo, que é a saúde em primeiro lugar. Ficar em casa e com muito tempo livre durante o período de isolamento social não é uma tarefa fácil para quem quer cuidar da alimentação. Com tempo ocioso, muitas pessoas acabam comendo mais do que deviam e nem sempre é uma refeição saudável. Então, para não ganhar uns quilinhos a mais durante essa quarentena, é preciso ter disciplina. E muita dedicação também, como é o caso do Eduardo, que emagreceu 38 quilos só com reeducação alimentar e exercícios físicos. Os dias de home office não têm sido fáceis para ele manter uma boa alimentação. Mas o designer tem buscado preparar refeições mais saudáveis, sem açúcar e com pouco sal. Ah, e ele tem um segredinho. Bebe chá durante todo o dia para disfarçar a vontade de comer. Eu procuro acordar cedo, tomo meu café da manhã, aí eu tenho os intervalos entre café da manhã e almoço, eu tenho os lanches, né? Faço chás e para não ficar beliscando toda hora, eu coloco uma garrafa de chá do lado da minha mesa e na hora que dá vontade eu vou bebendo o chá, que eu substituí, né? Eu tirei o café da minha vida, assim, mais ou menos, e substituir pelo chá. Mas, às vezes, acontece de dar aquela escorregada, não é mesmo? Quando você vai ao supermercado, você sempre quer comprar uma besteirinha ou outra, né? Você acaba comprando uma coisinha que você não precisa. Então, se você não ficar ligado, você começa a comer coisas que você não precisa, sabe? Que você acha que você... Aí vai atrapalhando a dieta, né? Mas o segredo é... Assim, pelo menos para mim funciona comer bastante fibra, né? Porque você deixa seu intestino funcionando. Então, você não fica com o intestino lento, entendeu? Então, a fibra, no caso, para mim, está adiantando bastante, sabe? Por outro lado, antes do período de isolamento, a Rayana era acostumada a comer fora de casa e acabava caindo no fast food.
Mas, por ser do grupo de risco, ela resolveu mudar os hábitos e tem recebido o apoio da família. Minha mãe, que é a principal cozinheira aqui de casa, ela tem se esforçado muito no sentido de entrar no YouTube e procurar receitas para fazer um almoço, uma janta, um lanche mais diferente, diversificado para a gente. Eu tenho a praticidade de poder fazer alguns exercícios no quintal da minha casa. Eu tenho corda, pulo corda, às vezes eu faço a natação aqui por exercício mesmo. A gente continua o nosso bate-papo aqui com o nutrólogo Ribamar Cruz, tem muitas dicas pra gente. Já começo passando uma pergunta de uma telespectadora que não mandou o nome, mas está aqui a pergunta. Estou muito ansiosa e com isso sentindo fadiga. É normal, doutor? Sim, é normal. O nível de estresse ele pode te levar a um cansaço. Nós chamamos até de cansaço crônico. São pacientes que mesmo tendo uma boa noite de sono, eles têm uma dificuldade de ter energia no dia seguinte. Então mesmo que você durma aí por 10 horas, você nota essa falta de energia no dia posterior. Então isso tem a ver com o nível de estresse. E todos nós estamos submetidos a um alto índice, nível de estresse durante essa quarentena. Com relação a opções para ela que ela poderia ter a nível do estresse, os chás, como o entrevistado falou, excelente opção, chá de maracujá, chá de valeriana, chá de camomila, são excelentes opções que ela pode incorporar no dia a dia dela e gerenciar o nível de estresse. O entrevistado, inclusive, disse que ele toma o chá durante o dia porque dá um pouco de saciedade, evita com que ele coma. Isso realmente funciona? Sim. Tem que ser chá sem açúcar? Sim, eu acho que qualquer processo que tenha muito líquido, né, em termos de ingestão de líquido, ele vai te dar mais saciedade, porque o nosso centro da fome ele é muito próximo do centro da sede, que é no hipotálamo. Então, quando você administra água para dentro do corpo, você bebe muita água, você acaba também impactando um pouco na tua saciedade. Então, não é só com relação aos chás, mas qualquer volume maior de líquido que você possa ingerir ao longo do seu dia vai te dar uma grande saciedade, melhora bastante a saciedade. Tem uma outra pergunta aqui sobre o café da manhã. Ele tem que ser reforçado ou apenas um cafezinho preto com um pão ou alguma outra coisa já é o suficiente para começar bem o dia? Existe um mito aí, né, que o café da manhã é a refeição principal do dia. É realmente isso? Tem que ter uma refeição mais forte ou não? Não, o que os estudos falam é que quanto mais leve o seu café, menos concentrado em calorias, melhor vai ser a tua produtividade ao longo do dia, quando você começa com o café mais leve. Mas o que nós observamos dentro de consultório, no dia a dia, atendendo os pacientes, é que isso é muito individual. Existem pessoas que ao acordar, elas precisam fazer uma boa refeição, senão elas não rendem ao longo do seu dia. E outras conseguem até tomar um simples cafezinho sem açúcar e elas conseguem muito bem, até com pouca fome, até o horário do almoço. Então, respeite a sua forma de viver e do seu corpo funcionar. É a dica que eu dou para vocês. A gente tem falado muito sobre a questão de aumentar a imunidade, né, doutor? Sim. E muita gente tem comprado em farmácias complexos de vitaminas para poder melhorar. Isso é indicado, é orientação médica ou não vai adiantar nada? Sim, o ideal é que as pessoas tenham um profissional de saúde orientando quais das vitaminas estão em deficiência para que elas possam suplementar. Mas nós sabemos que a população brasileira ela não tem uma alimentação tão rica assim, a nível de nutrientes. Mas você pode também começar a apostar em frutas, por exemplo, vitamina C. Você pode apostar ali na acerola, você pode apostar na laranja, no limão, como fonte de vitamina C. Vitamina D, que também a gente compra na farmácia para suplementar. Você pode começar a ter banho de sol ao longo do dia. 10 minutos, 15 minutos é o suficiente, de preferência sem a camiseta, e as mulheres com um topzinho, porque você tem que ter 2/3 do corpo exposto ao sol para que realmente o nosso próprio corpo produza essa vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio. E a gente é importante ressaltar que isso não combate o coronavírus, né? Não, nada disso combate o coronavírus. O que nós temos hoje, não temos uma vacina, nem uma medicação que realmente vai te afastar da contaminação, a não ser o que nós já estamos fazendo, que é lavar as mãos com água e sabão, utilizar o gel e o isolamento social. É o que nós temos hoje. Não sei nas próximas semanas o que pode vir. Doutor, tem aquela pergunta que não pode faltar. Como faço para perder peso rápido? Eu não aconselho, para você que me fez a pergunta, investir em eliminação de peso rápido.
Muitos dos entrevistados que nós acabamos de assistir estão numa estratégia muito legal, muito interessante, porque eles estão pelo menos mantendo o peso deles, consumindo uma boa fonte proteica. Eu vi ali no prato os ovos cozidos, eu vi a batata doce, como eu tinha falado anteriormente, que é uma excelente opção de substituição de carboidrato, sucos, eu vi uma das entrevistadas lá com suco de laranja, fica em vitamina C. Então, se você variar um pouco da tua alimentação, você já tem os nutrientes necessários para te manter saudável, que é o mais importante nesse período, sem aumentar de peso. A gente viu um dos entrevistados lá falando que ele tem preferido as atividades que aceleram mais o coração. Sim. Isso é indicado? Os estudos demonstram que quando você faz uma atividade intervalada, com intervalo, o famoso HIIT, né, você tem um resultado melhor do que se você tiver um exercício mais constante. Tá? Então vamos imaginar que eu saia para caminhar por 40 minutos. Se eu fizer um treino intervalado por 20 minutos, eu tenho um benefício tão bom quanto caminhar por 40. Intervalado seria o momento que você corre e recupera. Né? 1 minuto para correr, 1 minuto para recuperar. Isso é um treino intervalado. Por isso que o CrossFit é tão praticado no Brasil, justamente por esse resultado que ele dá a nível de cardiológico, cardiovascular, ele é muito interessante, e a nível de eliminação de peso também. Queria que o senhor reforçasse aqui para a gente, então, nesse período de isolamento, que as pessoas precisam ficar em casa, não tem como fazer uma atividade normal, igual elas faziam antigamente. Sim. Os alimentos primordiais, o que não pode faltar na mesa do consumidor nesse momento. Frutas, variedade de frutas, porque elas são ricas em vitaminas, então às vezes não há necessidade de você suplementar. Você pode, sim, apostar nas frutas, mas claro, às vezes as frutas não vão ser suficientes para que você atinja os níveis ideais daquelas vitaminas no corpo. E aí, uma orientação profissional seria bem-vinda, de uma nutricionista, um nutrólogo, para saber qual a dose, né, dessas vitaminas que você deve utilizar. Investir em chás, porque realmente os chás, como eu acabei de falar, valeriana, o chá verde não, o camomila e o chá de maracujá, eles te deixam um pouco mais relaxados, então isso te ajuda a passar por esse momento de estresse que nós estamos passando. Variar os carboidratos é fundamental. Hoje nós ganhamos peso pelo excesso de consumo de carboidrato, então você procurar ir para os carboidratos complexos e integrais, aí vale repetir: batata doce, mandioca, mandioquinha, abóbora cabotiá, de vez em quando o seu arroz branco, não precisa tirar o arroz branco, e exercícios físicos, precisa de exercícios físicos. Eu vi um entrevistado falando ali do dia do lixo, mas ele pratica exercício 2 vezes no dia. Tudo bem, não tem problema. Agora, se você não está fazendo absolutamente nada, não tem dia do lixo para você, infelizmente. Doutor, tem muita gente que, para controlar essa ansiedade, comer menos, tem às vezes buscado aí recursos como medicamentos. Sim. Isso é indicado, é perigoso? Eu acho que existem indicações para as medicações, principalmente pessoas que têm uma compulsão alimentar um pouco mais exagerada. E isso aí, só um profissional de saúde para fazer essa avaliação e indicar alguma medicação para esse paciente. Tomar sem a orientação médica? Não é indicado. Não é indicado até por conta dos efeitos colaterais. A gente estava falando dos exercícios que aceleram bastante o coração, que ajudam, como o CrossFit. Mas dentro de apartamento é muito difícil, né? Dá uma dica para o pessoal poder fazer em casa esses exercícios. Olha, eu conheço muitos profissionais de educação física que estão dando aulas gratuitas através da internet. É só procurar lá. Por exemplo, o meu professor, faço CrossFit, o meu professor, ele está dando aula às 7, Renato Cross, eu acho que eu posso falar, né? Pode, é uma dica. Pode falar. É gratuito, é Renato Cross, o Instagram, @Renato Cross, ele é professor de CrossFit, ele está dando 4 aulas por dia gratuitamente, transmitidas pelo computador, pelo seu celular. Então, é uma ótima dica. E outros profissionais também na cidade estão tendo a mesma iniciativa. Então, é só seguir algum deles aí que você vai ter exercícios gratuitamente sendo colocados para você ao longo do seu dia e contribuindo para que você não aumente de peso nesse momento de quarentena. Agora, a gente está aí já com uma expectativa de começar a flexibilizar um pouco mais a quarentena, né? A gente não sabe como é que vai ficar, estamos aguardando decisões e os decretos. Mas e aí, depois desse período, a pessoa que ganhou um pouco mais de peso, qual que é a orientação? Voltar com tudo? Voltar devagar? Como que é? Tá, e o que eu quero falar para vocês é que todas essas orientações não é só ser colocada em prática em tempo de pandemia. Você precisa colocar em prática para o resto da sua vida. É um estilo novo de vida que vocês têm que colocar em prática para que vocês vivam melhor e vivam mais.
Quero agradecer muito a sua participação hoje, ajudou a gente bastante, com muitas dicas aí, tenho certeza que o pessoal de casa aproveitou bastante. Obrigada, doutor. Obrigado, Danila, obrigado pelo convite.